Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla. Vamos ao enunciado. Calcule a integral dupla. Integral dupla numa região R da função y vezes e elevado a menos x vezes y dA, onde a região R é o conjunto fechado de 0 a 2 e o conjunto fechado de 0 a 3. Bom, então a primeira coisa que temos que fazer é escrever a integral dada de forma iterada. Então vamos ter aí integral dupla, mantém a função lá, que é y vezes e elevado a menos x vezes y. Agora a gente precisa escolher a ordem de integração. Os limites que foram dados são constantes, sendo que esse primeiro limite é para x, esse segundo limite é para y. Bom, agora vamos então observar a função para ver em que ordem podemos integrar. Se a gente for integrar em relação a x primeiro, x aparece apenas nessa função e y se torna constante. Se a gente for integrar em y primeiro, vamos ter que fazer a integral por partes, tá? Porque tem y nessa função e y nessa função na mesma potência. Então, eu vou escolher aí fazer em x primeiro, para depois na hora de integrar, em relação a y, só ter y em números, tá? Então eu vou escolher fazer em x primeiro, mas tanto faz a ordem que você escolher, vai dar o mesmo resultado no final. Fazendo dx primeiro, o limite de x que está aqui tem que ir obrigatoriamente na integral de dentro. Então vai de 0 a 2. E depois eu vou integrar em relação a y, sendo que o y vai de 0 a 3. Então, a integral que eu vou fazer primeiramente vai ser a integral em relação a x. Resolvemos de dentro para fora. Então, vamos ter aí integral de 0 a 3. Esse y é constante, então já posso jogar aqui fora da minha integral. Agora o que eu vou integrar em relação a x é esse termo. Só tem o x aqui. Ou seja, como o x está na primeira potência, a regrinha que a gente pode utilizar para não fazer substituição é a integral desse termo vai ser ele mesmo elevado a menos x vezes y e vou dividir pelo valor que acompanha o x, que nesse caso vai ser menos o y. Então vai ficar menos o y. Tudo isso daí vai variar de 0 a 2 vezes tudo depois dy. Ou seja, agora o que acontece? Esse y daqui e esse são constantes, ó. Então esse y vai cortar com esse. Então, se eu integro primeiro em relação a y, eu teria que ter feito uma integral por partes sem necessidade. Então eu já eliminei a integral por partes, escolhendo fazer primeiramente em relação a x. Se você quiser tentar depois, faça aí por partes, integrando primeiro em y, para chegar no mesmo resultado lá no final. Substituindo os limites de integração, vamos ter então aí integral, copia, de 0 a 3. Agora, onde era x, eu vou substituir pelos limites. Então, primeiro superior, que é 2, então vai ficar e elevado a menos, lá onde era x, ponho 2y. Aí eu vou fazer menos o limite inferior. Então, vai ser e elevado, o limite inferior é 0. Então, eu vou ter aí que vai ser, muita caneta na mão, menos 0 vezes y. Fecha e fecha, tá? E eu não posso esquecer também aqui, ó, esse sinal de menos. Eu dividi y com y, mas o sinal de menos ficou aqui. Então, era mais com menos. Esse menos é uma constante. Então, eu vou jogar ele lá fora da integral. Aqui fora, tá? E depois, tudo isso, eu vou integrar em dy. Ou seja, escrevendo aí, eu vou ter menos a integral
de 0 a 3, aí aqui vai ficar e elevado a menos 2y mesmo, e aqui fica e elevado a 0. E elevado a 0 é 1, então fica menos 1. Tudo isso daí, integral em dy. Então agora integrando isso daí, vamos ter que é menos a integral. Integral de e elevado a menos 2y. Mesma regrinha que utilizamos aqui. A integral do e vai ser ele mesmo, com tudo que está lá no expoente, dividido pelo valor que acompanha o y, que nesse caso é menos 2. E a integral de menos 1 em relação a y é menos y, sendo que isso daí vai variar nos limites de 0 a 3. Então, substituindo aí, ó, esse sinal de menos pode multiplicar aqui e virar mais, pode multiplicar aqui e virar mais. E agora a gente substitui os limites. O superior, primeiramente, então a gente vai ter e elevado a menos 2 vezes limite superior, que é 3, dividido pelo 2, que ficou positivo. Aqui, mais o y, sendo que o y é 3. Lembrando que esse sinal virou positivo. A gente vai fazer tudo isso daí, menos o limite inferior, sendo que o limite inferior ele é 0. Então vamos ter aí, vai ficar i elevado a menos 2 vezes, onde era y, fica 0, dividido por 2, menos, onde era y, substitui por 0. Então, vamos ter aí, arrumando, nesse primeiro termo, fica i elevado a menos 2 vezes 3, menos 6, aí, dividido por 2, aí aqui fica mais 3, aqui eu vou ter e elevado a menos 2 vezes 0 é 0, e elevado a 0 dá 1, tá? Esse termo dá 1. Então aqui fica menos meio, então menos meio, tá? E aqui 0. Juntando os termos aí, vamos ter e elevado a menos 6 sobre 2. Aqui, tirando o MMC, dá 2. Dividido por 1, dá 2, vezes 3, dá 6. Menos 1, vai dar 5. 5 sobre 2. Tá? E aqui fica positivo. Essa é a resposta da nossa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E se ficou alguma dúvida, claro, deixa aí nos comentários que eu vou responder você. Muito obrigado.